Fala, fazedores de história! Que saudade! Curtiram muitas férias? Espero que sim, porque a partir de agora acabou a moleza! Hoje a gente vai falar de um assunto irado que muito provavelmente pode cair na tua prova de vestibular: as causas da Primeira Guerra Mundial. E eu vou começar te contando uma curiosidade que ninguém sabe, ninguém. Antes de morrer, Francisco Ferdinando fez um pedido: deixa o like e se inscreve para fortalecer o canal do Andrezinho. É, rapaz, se o cara falou, tá falado. Vamos embora pro vídeo. A aula de hoje é sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra total, um conflito de alcance ilimitado, no qual os países em guerra passam o cerol em geral, usando todos os recursos possíveis, humanos, industriais, agrícolas, militares, naturais e tecnológicos. São vários caôs que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial e que nós vamos estudar a partir de agora. Para começar, havia a inimizade da França com a Alemanha. Isso se deve ao fato de que a Alemanha deu uma surra na França em 1871. Além de meter a porrada nos franceses, os alemães, para pararem a surra, exigiram territórios franceses e uma pesada indenização dos derrotados. O senhor só veio cobrar o aluguel. Exatamente. É melhor que tenha todo o dinheiro. Aí pensa bem, tu é a França, tu entra na porrada e além de ser surrado, você ainda perde territórios ricos em minérios que vão enriquecer aquele que te deu porrada. Pô, fala tu ia ou não ia ficar bolado? Claro, e se possível, no futuro, se vingar da porrada que tu levou. É ou não é? Pois bem, eu tô me referindo ao revanchismo francês. A França buscava se vingar da derrota na Batalha de Sedan, onde ela perdeu para a Alemanha não somente a guerra, mas os ricos territórios da Alsácia e Lorena. Galera, olha só, os tenentes de 1871 eram os generais de 1914 e eles queriam vingança. Quando eu estudava em Paris nessa época, eu aprendi que ser francês de verdade era querer se exercitar para ficar forte para vencer a Alemanha na guerra. Galera, todas as canções que se escutavam nas festas familiares falavam da Alsácia e Lorena. Livros de estudantes franceses afirmavam que o Tratado de Frankfurt, que encerrara a Guerra Franco-Prussiana, era apenas uma trégua e não uma paz. Uma parada que é maneiraça para tu entender as causas da Primeira Guerra Mundial é compreender o pan-eslavismo. Uma ideologia que defende a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental. Segundo Hobsbawm, naquele período os povos eslavos estavam em parte no Império Austro-Húngaro, como os eslavos e croatas, em pequenos reinos independentes como a Sérvia, a Bulgária e o Principado de Montenegro, e uma parte sob o controle do Império Turco-Otomano, como por exemplo a Macedônia. Bem, galera, olha só. Pensa bem, se você é um eslavo, tu vai achar maneiro a união dos seus irmãos pátrios numa mesma nação. Sim, vocês vão ficar fortes e bolados. Mas se tu é o império que os domina, obviamente, os austríacos e os turcos não achavam maneiro o pan-eslavismo. Segundo Kina, essa ideologia influenciou diretamente movimentos de independência de eslavos que viviam na Áustria-Hungria e no Império Turco-Otomano. Esses movimentos poderiam, com a separação dos eslavos, levar à fragilização desses impérios. Então, é crucial que vocês entendam, o pan-eslavismo ameaçava tanto o Império Otomano como o Austro-Húngaro, que possuíam vastas populações eslavos. Para vocês terem ideia da força e o impacto do pan-eslavismo, em 1875, Sérvia, Montenegro e Romênia, povos de origem eslava que pertenciam ao Império Otomano, declararam a sua independência. A Sérvia, um país eslavo independente, almejou tornar-se líder de uma confederação eslava, principalmente pelo fato de ter sido a precursora do movimento pan-eslavista, ao conquistar sua independência do Império Turco em 1878. O nome dessa grande confederação eslava seria Grande Sérvia. A Sérvia tinha como planos, anexar territórios eslavos, principalmente da Áustria-Hungria e do Império Turco-Otomano, para formar assim a Grande Sérvia.
Essa Grande Sérvia seria formada pela Sérvia, Bulgária, Macedônia e Trácia, inicialmente. Posteriormente, planejaram a integração de Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Voivodina, Eslovênia, Croácia e Dalmácia. Ela seria uma federação de povos independentes liderados pela Sérvia, tá ok? Os caras sonhavam tanto com a concretização do panslavismo que alguns sérvios, como Dragutin Dimitrijević, criaram a União ou Morte, popularmente conhecida como Mão Negra, em 1911, uma organização eslava ultranacionalista voltada para realizar assassinatos de lideranças políticas do Império Austríaco e Turco-Otomano que dificultavam o surgimento da Grande Sérvia. Eles usavam a tática do terror. Mas, professor, a Sérvia é muito menor que o Império Austro-Húngaro. É verdade. Os sérvios podem ser massacrados, sim. E eles tinham noção disso. Mas eles tinham essa marra toda por serem apoiados por um império muito maior que a Áustria-Hungria. É crucial que vocês saibam que o pan-eslavismo era apoiado pela Rússia. A Rússia apoiava o pan-eslavismo não só por questões de identidade étnica, por serem eslavos, mas também pelo objetivo de garantir conquistas territoriais. A independência dos eslavos pertencentes ao Império Turco-Otomano possibilitaria aos russos, grandes aliados dos eslavos, terem acesso aos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que dão acesso ao Mar Negro e ao lado oriental do Mar Mediterrâneo. Percebam que, se os eslavos pertencentes ao Império Otomano ficarem independentes, os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que se localizavam em áreas eslavas emancipadas, poderiam ser utilizadas pelos russos, que são aliados e protetores dos eslavos. A Rússia, que estava se industrializando, precisava de uma saída para mares de águas quentes, para poder escoar a sua produção industrial, visto que as suas saídas para o mar, em boa parte do ano, ficavam congeladas. Eu vou explicar já para vocês que a Rússia temia a Alemanha, pois a Alemanha almejava seus territórios. Logo, os russos pensavam, ou nos industrializamos e vendemos muitos produtos e ficamos fortes, ou os alemães vão acabar com a gente. Por isso, eles precisavam dessa saída para mares de águas quentes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu tinha um amigo na época chamado Tchotchovsky, que morria de medo dos alemães. Ou seja, a Rússia e a Alemanha eram inimigas, mesmo seus monarcas sendo parentes, sendo primos. Outro motivo da guerra são as disputas imperialistas, principalmente entre as velhas e jovens potências industriais. O imperialismo exercido pelas nações mais desenvolvidas, a nível político, gerou um estado de tensão permanente entre as potências, dada a repartição desigual das zonas de influência. A rivalidade imperialista faria com que a paz armada estabelecida entre as potências chegasse ao fim. A busca por territórios coloniais vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Aí você deve estar pensando, pô, professor, eu acho guerra mó vacilação, coisa de otário, que não sabe resolver no desenrolo. Eu também. Mas nada poderia ter impedido a guerra, você pode estar pensando. Claro, nenhuma guerra é inevitável, mas naquela época a Europa não tinha organizações ou fóruns onde pudesse discutir propostas diplomáticas para evitar a guerra. A Sociedade das Nações e a ONU vieram posteriormente, em virtude da destruição causada pela Guerra Mundial. Quais potências entraram em divergência por causa de terras? A Alemanha, pouco beneficiada com a partilha de territórios e incomodada com a expansão inglesa, buscou se fortalecer, estendendo sua área de influência à Europa Central e à África. Isso resultou na crise franco-germânica em torno do Marrocos, que os historiadores vão chamar de questões marroquinas, em 1906 e 1911. Gente, na moral, vou falar pra tu, a guerra quase aconteceu. Eu tinha uma casa em Paris e até vendi pra comprar uma casa em Zurique, na Suíça, pra não morrer, porque o bicho pegou e pegou muito. Os alemães enviaram o navio de guerra Pantera ao porto de Agadir para ameaçar os franceses. Tipo assim, rala, pô, mete o pé que o Marrocos é meu. Só que os franceses não arregaram, pediram apoio da Inglaterra, que em breve explicarei para vocês, porque
os ingleses vão apoiar os franceses para fazer frente à Alemanha. E aí, amigo, com o apoio inglês, ficou salgado para os alemães. Eles se viram sem alternativas a não ser deixar o país, mas a Alemanha não queria enfrentar ao mesmo tempo França e Inglaterra. A Alemanha começou a recear que uma guerra desencadeada por causa do Marrocos fosse impopular no seu país e não seria possível apresentá-la como uma guerra defensiva. Então, a Alemanha foi arregando e a controvérsia em torno do Marrocos foi resolvida em fins de 1911, quando a França concordou em ceder uma porção do Congo à Alemanha. Mas a guerra quase aconteceu. A disputa do Marrocos entre a Alemanha e a França, vencida pela França, só aumentou a animosidade que já era grande entre esses dois países. Só a Alemanha e França se desentenderam? Não, teve mais. O imperialismo resultou na rivalidade franco-italiana, em virtude da disputa pela região da Tunísia em 1881. A Itália ficou boladona por ter perco a Tunísia para os franceses. A Itália, que tinha tomado um pau da Etiópia na Batalha de Adova, em 1896, não ia ser besta de partir para trocação com os franceses. Mas ficou ressentida, magoada. Aí, em 1882, a Itália aliou-se ao Império Alemão em uma clara linha defensiva contra a França. Um dia eu estava em Munique, tomando um biricutico, com um amigo meu chamado Moura, o Barba Ruiva, e ele me diz o seguinte: Andrezinho, ou a gente pega mais terra, ou as outras potências vão ficar mais ricas e mais fortes que a gente e vão, no futuro, nos dominar. Ele mandou na lata. Ele provavelmente ouviu isso do rei Guilherme II, que tinha esse mesmo tipo de pensamento. Essa política externa agressiva e expansionista da Alemanha deu origem a um outro motivo da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Chama-se o pan-germanismo, doutrina que apregoava a união dos povos de língua alemã em um único Estado, num único território. O pan-germanismo faz a Alemanha desejar um impulso, um avanço para o leste, ou seja, a dominação da Europa Central. Os alemães almejavam se unir com a Áustria-Hungria, transformar a Bélgica, a Polônia, a Finlândia, a Romênia, a Ucrânia e toda a região do Báltico, até a Estônia, em estados clientes subordinados a eles. Agora, presta atenção. Para realizar esse desejo de tomar terra no leste europeu, era preciso realizar uma guerra, adivinha com quem? Avançando para o leste europeu, era preciso para os alemães fazer uma guerra contra a Rússia. Por isso, os russos temiam os alemães e queriam se industrializar de qualquer jeito, o que explica o apoio russo ao pan-eslavismo. Por outro lado, a Alemanha não gostava do pan-eslavismo porque não queria uma Rússia mais forte com os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que daria impulso à sua industrialização. Imagina a Rússia, um país gigantesco, muito industrializado, já era. Quanto mais forte a Rússia fosse, mais difícil seria ter acesso aos territórios do leste europeu. E a Alemanha sabia que a Rússia, gigante do jeito que era, como eu falei, se desenvolvesse a industrialização, um abraço. Possivelmente, no futuro, seria a Rússia que anexaria a Alemanha. Pois bem, vocês precisam saber que o sonho alemão de conquistar territórios do leste europeu resultou na aproximação da Rússia com a França, cercando a Alemanha pelo leste e pelo oeste. Para conquistar seus anseios expansionistas, os alemães deram início ao Plano Tirpitz em 1898. É um esforço da Alemanha para construir a segunda maior frota naval do mundo. Só tinha um pequeno problema. Ao fazer isso, a Alemanha deixou alguém extremamente irritado. A expansão imperialista alemã resultou no anti-germanismo inglês. Um dia eu estava tomando um chá com uma prima minha que morava em Londres e que depois veio morar aqui no Brasil, no Andaraí. Ela me falou uma parada inteligentíssima. Os alemães não querem tomar terra no leste? Eu falei sim. Aí ela disse o seguinte: quem garante que eles tendo uma marinha super bolada não vão querer tomar as colônias inglesas na Índia? Ela disse até que tinha ouvido falar que a Alemanha estava construindo uma estrada de ferro Berlim-Bagdá. Aí eu disse: Ju, qual o problema da Alemanha criar uma estrada de ferro
até Bagdá. Ela disse: André, acorda! Os alemães almejam colocar o território turco-otomano em sua área de influência e depois instigar os muçulmanos que viviam no Império Russo e Inglês a se insurgirem contra os seus dominadores por meio de uma bandeira da Jihad Islâmica, do Marrocos até a Índia. Ou seja, a Inglaterra pode perder suas colônias para os alemães. Eu disse duas coisas. Primeira, os caras são muito brabos. Ideia genial, fala sério. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em alemão, estratégia. E a segunda, eu disse que eu tinha entendido, né? A Grã-Bretanha, a Inglaterra vai começar a ficar receosa de ficar isolada e vai ter que se preocupar com a capacidade de defender o seu vasto império. Foi graças a essa ameaça que Rússia e Inglaterra deixaram de lado suas desavenças desde a Guerra da Crimeia e decidiram por se unir contra um inimigo mútuo, a Alemanha. As desavenças entre a Alemanha e a Inglaterra fez com que França e Inglaterra, que eram inimigas históricas de longa data, se aproximassem. Então, anota aí que é importante. As desavenças entre a Alemanha e a Inglaterra resultaram na redução das divergências franco-britânicas. A reação britânica ao poder em ascensão da Alemanha fez com que em 1904 a Grã-Bretanha partisse para uma aliança com a França e eles se tornassem grandes aliados a partir de então. Uma das características mais marcantes da paz armada era a política de alianças. As potências europeias buscaram garantir-se contra invasões de seus adversários recorrendo à construção de alianças de defesa. Ninguém quer lutar sozinho, o pessoal quer lutar de bondão. Numa dessa a gente já tá indo forte, né? 300 quanto que é? 150? Um pouco mais. Fala 300, fala 300. Foi criada uma estrutura bipolar de aliança entre essas superpotências europeias. A mais longeva aliança multilateral em termos de paz na história da Europa foi a Tríplice Aliança, criada no dia 20 de maio de 1882. Era formada pela Alemanha, superpotência, maior de todas, pela Áustria-Hungria, que em virtude da identidade germânica se tornou um parceiro natural da Alemanha e que precisava dessa superpotência para enfrentar a Rússia, que apoiava a Sérvia no pan-eslavismo, que ameaçava a integridade de seu território, e a Itália, que tinha desavenças com a França por causa da Tunísia em 1881. Essa Tríplice Aliança tem uma rataria maneira que você precisa entender. É uma aliança entre esses três países, mas é uma aliança defensiva. Os países que a compõem, eles têm a obrigação de se ajudar mutuamente na guerra se eles forem atacados, se os seus adversários o atacarem. Se porventura for um desses membros que tenha iniciado o conflito, não necessariamente todos os componentes desse grupo têm que apoiar, têm que entrar na guerra. Formada por 3 acordos separados, todas motivadas pelo temor em relação a um crescente poderio alemão, surgiu a Tríplice Entente. Ela era formada pela maior inimiga da Alemanha e que precisava urgentemente de aliados. Que país é esse? França. A pretensão alemã de dominar território no leste europeu fez com que a Rússia também participasse dessa Alemanha. E voltando a dizer o que eu disse outrora, cercando a Alemanha leste e oeste. Outro país que veio a formar essa aliança em 1904 foi a Inglaterra, como um meio de se prevenir de uma Alemanha que se fortalecia dia a dia, tendo uma marinha muito poderosa, que na verdade estava objetivando futuramente tomar territórios coloniais britânicos. O acionamento de tal rede de aliança e, consequentemente, o início do conflito aconteceu graças ao atentado de Sarajevo em 28 de junho de 1914. Esse atentado ficou conhecido na historiografia como o estopim do conflito. Nesse atentado aconteceu o assassinato de Francisco Ferdinando, que era um arquiduque da Áustria e herdeiro do Império Austro-Húngaro. Morreu ele e sua esposa Sofia pelas mãos de um militante bósnio sérvio favorável ao pan-eslavismo que buscava tornar seu país independente desse duplo império. Então, entenda uma coisa: a morte do Francisco Ferdinando é o estopim da guerra. A causa principal é o pan-eslavismo.
Francisco Ferdinando foi até a Bósnia, que havia sido dominada recentemente pelo Império Austríaco, para assistir ao encerramento de uma manobra das Forças Armadas Austríacas e reorganizar o Império Austro-Húngaro mediante uma criação de uma monarquia tríplice. Seria formado o Império Austro-Húngaro-Bósnio. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Eu comemorei meu aniversário na Europa no dia 17 de junho e no dia 28 eu estava, adivinha, em Sarajevo, na Ponte Latina. Quando eu olho, tava um casal até aí. Pô, o Francisco tava bonitão, usava uma túnica azul, a duquesa toda de branco, com uma faixa vermelha. Mas eu pensei, pô, vai dar caô. Aqui é uma área eslava e o maluco é herdeiro do trono austro-húngaro, que não deixa eles serem independentes. Mas eu pensei, o cara vai ficar protegido, né? Soldado pra cacete, aqui, vai acontecer nada com ele. Até fiz um gesto pra ele, acenei, né? Reparei que ele ficou quieto, mas a princesa Sofia respondeu com 2 acentos pra mim. Isso não sai da memória. Aí eu comecei a perceber que Francisco e os militares começaram a discutir. Isso porque o Francisco queria passear, né, de carro aberto. E o militar não queria deixar. Aí ele disse, quem é o brabo? Quem manda aqui? Ao militar, você. Então ele disse, eu vou desfilar de carro aberto e ponto final. Acabou. Pode botar, carro aberto. Enquanto ele desfilava, um maluco chamado Kabrinovich jogou uma bomba no carro do arquiduque. O motorista viu a bomba sendo lançada, acelerou o carro de modo que ela explodiu sobre o carro seguinte e vários passageiros e assistentes ficaram feridos. O arquiduque mandou um auxiliar ver o que tinha acontecido, deu a ordem e falou o seguinte, o programa, a viagem vai continuar. Geral tentou falar para ele, não desiste disso, ele falou, não vou desistir, bora, vou continuar, não posso mostrar que eu sou fraco não. Realmente, ele gostava de fortes emoções. Esse Kabrinovich foi capturado, mas um outro cara chamado Gravilo Prince, que também era do grupo terrorista chamado União ou Morte, popularmente conhecido como Mão Negra, e que também estava junto quando a bomba foi lançada, ele tinha escapado. O motorista do arquiduque Francisco Ferdinando estava nervoso, né? Não morreu por pouco, ele estava meio cabreiro, com medo de que poderia sofrer um outro atentado, e naquele temor, naquele medo, nesse nervosismo, ele errou por acidente a rua pela qual ele deveria seguir. Quando descobriu que tinha errado, ele parou o carro. Na verdade, ele teve que desligar o carro, porque o carro não tinha marcha ré, e foi lentamente empurrado de volta à via principal. Nisso, geral tava gritando, aê, viva Francisco, aê! Forçadamente, é verdade, né? O carro tinha parado em frente a um estabelecimento que estava um jovem de 19 anos, baixo, magérrimo, tuberculoso e que tinha entrado lá para comer um sanduíche. Esse jovem era o tal Gravilo Prince, mais um conspirador. Tu vai achar que eu tô de sacanagem, mas não tô. O carro parou bem aonde esse terrorista se encontrava. Gravilo Prince encontrou por acaso a comitiva do seu mais profundo desafeto, o herdeiro do trono austríaco, que por exercer o domínio sobre vários povos eslavos estava impedindo a concretização da grande Sérvia pan-eslava. Ao vê-lo, tirou a pistola do bolso do casaco, caminhou resolutamente na direção do veículo e a 5 metros, pum! Disparou 2 vezes. A primeira bala atravessa a porta do carro e entra no abdômen da duquesa, perfurando a artéria gástrica. E a segunda atingiu o pescoço do arquiduque, rompendo a veia jugular. A Áustria-Hungria, alegando necessidade de esclarecimento do assassinato, estabeleceu severas exigências à Sérvia, que para preservar sua soberania, não as pôde cumprir integralmente. Como as exigências não foram cumpridas, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Como Gravilo Prince era sérvio, e a Sérvia era uma das principais propagandistas do nacionalismo eslavo contra os austríacos, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914. A Áustria entrou na guerra contra a Sérvia não por causa somente do assassinato de seu príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, mas porque pretendia enfraquecer a Sérvia, que ambicionava o pan-eslavismo. Uma vitória austro-húngaro poderia resultar na anexação da Sérvia
o que fragilizaria o pan-eslavismo, que era muito prejudicial à Áustria-Hungria. Se a Áustria-Hungria demonstrasse fraqueza em um caso extremo como aquele, os eslavos, dominados pelos austríacos, se empenhariam ainda mais em seu trabalho de emancipação do Império. Aí você deve estar se perguntando, por que isso gerou a Primeira Guerra Mundial? O que deveria ser a Terceira Guerra Balcânica se transformou na Primeira Guerra Mundial em virtude dos sistemas de aliança. Respeitando os laços diplomáticos com a Sérvia, a Rússia mobiliza seu gigantesco exército e parte para dentro dos Balcãs. Os russos vêm em defesa da Sérvia. A Alemanha responde à mobilização russa e parte em defesa dos austríacos. A França, comprometida com a Rússia, vai declarar guerra contra a Alemanha e, por tabela, contra o Império Austro-Húngaro. E a Inglaterra? Faltava a Inglaterra. A Inglaterra declara guerra à Alemanha porque ela fez um pacto militar com a França e com a Rússia. Você deve estar se perguntando que está faltando algum país. É verdade. O sistema de aliança arrastou as grandes potências uma a uma à Primeira Guerra Mundial. Só que faltou uma potência. Faltou um país aí no meio. E calma, eu vou te explicar isso direitinho. No início da guerra, a Itália não vai participar. O início da guerra é marcado pela neutralidade italiana. Por que isso vai acontecer? Devido à consciência italiana de uma possível debilidade econômica e militar que ela tinha, ela não vai aderir a uma guerra contra a França e a Inglaterra. Ela optou por ficar neutra. Vou nada. Vou entrar nessa guerra para perder? Vou tomar surra. Vou ficar calmo. A Itália esquivou-se das obrigações da Tríplice Aliança diante do argumento da ofensividade da guerra por parte dos austríacos, já que a guerra fora declarada pela Áustria, que não consultou previamente as autoridades italianas. A Tríplice Aliança era um acordo defensivo. Itália entraria na guerra principalmente contra a França, e se a França tivesse iniciado o conflito. Como foi a Áustria que fez a primeira declaração de guerra e a Itália considerou uma postura não defensiva da aliada, a Itália não aderiu à guerra. Mas, na verdade, os italianos não entraram na guerra por outros dois motivos. Primeiro, porque tinham problemas com o Império Austro-Húngaro, devido ao fato deles ocuparem terras que os italianos reclamavam desde a unificação deles, que julgavam ser suas. E o outro motivo é que entrar na guerra ao lado da Áustria seria algo impopular internamente, uma vez que a opinião pública italiana não estava inclinada a uma guerra porque considerava a Áustria-Hungria ainda uma inimiga tradicional e sempre incomodou e oprimiu os italianos. Mas também havia um outro motivo, mas é uma malícia que você tem que pegar. Você tem que entender que a Itália sabe da sua fragilidade e ficar neutra nesse primeiro momento era ter uma noção para perceber qual o melhor lado para ela posteriormente entrar na guerra. Ela vai ficar neutra no primeiro momento e depois ela vai perceber qual lado vai oferecer um melhor benefício para ela entrar na guerra. E, em virtude disso, ela optaria qual o melhor dos lados e entraria na guerra ganhando os melhores benefícios. Isso vai acontecer a partir de 1915. Então é tudo isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa super dica. Se você gostou do vídeo, compartilhe com aquele amigo que também vai prestar vestibular esse ano, ok? Um grande abraço e até a próxima. Fui!